Professor Renato, Opa, tudo bem? hoje deu certo, hein? Hoje deu, cara. Hoje parece que as coisas conspiraram para dar Né? certo. Que bênção demais. É um prazer enorme estar aqui com o senhor. Agradeço aceitar o meu convite, Tudo né? meu. Obrigado Imagina, eu que mesmo. agradeço. Eu que Eu sou que seu, agradeço. eu sou seu fã, né? Imagina, que isso, que vamos, nada disso, né? É, te acompanho desde 2018, né, professor? Quando eu fiz uma Nossa, revisão bastante. dos meus posts. E desde 2018 que eu venho compartilhando suas ideias, sabe, todo o seu conteúdo. E realmente o senhor é um cara diferenciado. Parabéns. Eu agradeço muito aí, né? A gente tenta fazer o melhor que a gente pode, né? Mas não sou digno de ter fã, não, né? Sou uma pessoa comum, simples, né? O senhor deixa muito claro Mas isso. agradeço, da mesma forma, agradeço muito. É um carinho, né? É aquela coisa, é admiração, né? Admira pelo trabalho, pelo profissionalismo e pela forma como o senhor lida com as pessoas, né? Que isso é uma coisa fantástica. A forma como o senhor responde, com todo carinho, todo zelo, isso é realmente muito legal. Eu que agradeço, eu que agradeço. Muito bem. Professor, antes gostaria que o senhor se apresentasse aqui para a gente, que o senhor falasse um pouquinho do seu trabalho, o que o senhor faz, o senhor é psicólogo, psicanalista, conta um pouquinho para a gente como que é o seu trabalho para as Cara, pessoas conhecerem. assim, minha formação de início a formação acadêmica, psicologia, Aham. né? Uhum. Antes de ingressar aí na área psi, eu fui músico por muito tempo, né? Toquei 20 anos aí, né? Profissionalmente. Sim. Toquei e cantei, né? Por 20 anos. Uhum. E aí me formei, minha formação acadêmica é psicologia. Uhum. E aí me interessei pela psicanálise, né? E investi aí todo o meu tempo, minha energia na psicanálise, né? Sim. E exclusivamente atendimento clínico, não é? Perfeito. E a Uhum. partir daí fui desenvolvendo outros trabalhos, como me colocar à disposição de supervisões, formação de grupos de estudo, Uhum. também escrevi alguns livros, publiquei alguns livros, né? Tem um Uhum. blog que eu nutro periodicamente, também temos um canal no YouTube, né? É, é, e, e, e por aí afora. Que legal. Então o senhor começou na psicologia, depois o senhor foi diretamente para a psicanálise e hoje o Sim, senhor dá mentoria, o senhor faz trabalhos em grupos, essas questões todas. Entendi. Tudo dentro sim, da perspectiva psicanalítica, né? dentro da psicanálise. Até onde se pode chamar de psicanálise, né? Ah, é? Porque, não é? Ah, claro, né? Porque a gente tem que ir para além do título, não é? Eu acho que Sim, ficar preso a esses títulos, a gente tem que usar um título, a gente tem que usar um rótulo, porque senão ninguém te procura, ninguém sabe sim. o que você faz, né? Uhum. Mas a palavra psicanálise, ela muitas vezes ela mais prende do que te proporciona uma possibilidade de expansão, né? Então, por isso Entendi. que eu fiz essa brincadeirinha, né? Mas que tem um fundo de verdade aí. Que legal. E professor, para elucidar o pessoal aqui, o que que significa psicanálise? Qual é a vertente da psicanálise? Se você pudesse falar de uma maneira bem didática para as pessoas poderem entender um pouco de como a gente vai abordar os temas a seguir, né? Qual que é a perspectiva da psicanálise em si? Então, eu posso te trazer a psicanálise da forma como eu entendo e como eu pratico e como faz sentido para mim, né? Perfeito. Uhum. E a psicanálise que a gente vem comungando, trocando Sim. no grupo né, na rede de vínculos que a gente estabeleceu, que se intitula GEPA, né? Grupo de Uhum. Psicanálise do Acolhimento, Uhum. né? Então, eu posso te dizer um pouco, com muita propriedade, do que é a psicanálise dentro desta perspectiva que eu venho trabalhando, Uhum. né? A psicanálise ela tem o objetivo fundamental, não é, Uhum. de trazer uma possibilidade amena do sujeito reconhecer a realidade,
Perfeito. conhecer a realidade, né, perceber a realidade, reconhecer essa realidade e, posteriormente, entrar num acordo com essa realidade, né, e isso, claro que em detrimento, né, de ir afastando as ilusões, as alucinações, né, todo aquele mundo prazeroso, mas ao mesmo tempo caótico, que é a configuração ilusória da própria realidade. Né? Então, o objetivo da psicanálise é esse, né? Abrir mão das ilusões para entrar num acordo com a realidade. Né? E o método fundamental dessa psicanálise é criar um ambiente continente, né? Um ambiente acolhedor, né? O suficiente, né? Para que isso possa acontecer espontaneamente, para que os elementos possam emergindo, né? E serem pensados no tempo de amadurecimento de cada elemento que possa aparecer, né? Que possa surgir. Entendi. Pô, fantástico. É difícil falar de psicanálise e não citar o Freud, né? Eu sei que ele é considerado o pai da psicanálise. Como é que é essa Sim. relação? Freud naquela época, Freud hoje, como é que vocês conseguem trazer isso para os momentos atuais, né? Freud é completamente atual. Né? Certo. Assim, Uhum. Freud está presente hoje como nunca teve. Né? Talvez na época dele ele não tivesse tão contemporâneo quanto está hoje. Né? Perfeito. Uhum. Em que âmbito? No âmbito da necessidade. Né? Uhum. Talvez não no âmbito da aceitação ou no âmbito da aderência disso. Né? Uhum. Mas nunca, em nenhuma outra época, foi tão necessário ter um recurso de reconhecimento da realidade, de tomada de consciência da realidade, quanto hoje. Né? Principalmente com essa coisa de pandemia e toda. Né? Então, nós carecemos disso de uma maneira tão aguda, né? Numa Uhum. magnitude tão grande, Sim. muito mais do que da própria época que o Freud criou isso que a gente chama de psicanálise. Uhum. Dentro da perspectiva psicanalista, o que que são esses transtornos, né? O que que significa a manifestação de transtornos ansiosos e depressivos, né? O transtorno mental, a psicopatologia de maneira geral. Qual é a perspectiva da psicanálise sobre isso? Então, na realidade, assim, isso é muito importante tratar. Sim. Né? Uhum. Essa psicanálise da qual eu estou te descrevendo aqui, Sim. não pode se utilizar de rótulos. Nós não Perfeito. atendemos transtornos, nós não atendemos diagnósticos, nós Fantástico. não evitamos dar nome para Uhum. aquilo que o paciente está Manifestar. manifestando. Uhum. Né? Então, assim, não nos utilizamos de psicodiagnósticos criteriosos psiquiátricos. Isso para a gente não faz o menor sentido e, pelo contrário, isso obstrui a possibilidade de expansão. Então, um exemplo simples, quando um Sim. paciente, por exemplo, chega relatando que foi diagnosticado com transtorno de pânico, eu desconheço o que é isso e eu gostaria, eu me coloco à disposição e, na realidade, na indagação do que é isso. Perfeito. Porque em cada pessoa isso vai se manifestar de uma maneira completamente diferente, de uma maneira extremamente individual, subjetiva, e que para que isso possa ser cuidado de maneira adequada, isso precisa ser descaracterizado como um paradigma, um rótulo que foi dado para essa pessoa. Então, isso precisa ser desfeito o quanto antes e talvez seja um dos maiores desafios da clínica psicanalítica contemporânea, é dissolver este rótulo dado pelo psiquiatra. Perfeito. E esse é um tema muito forte, né? Eu concordo plenamente com o que o senhor está dizendo, entendo o seu ponto de vista, acho isso fantástico, porque realmente as pessoas, elas aderem, né, esse diagnóstico como se fosse parte delas, aquele termo, né? Então, eu sou uma depressiva, eu sou um transtornado, mas é um tema que é pouco debatido, né, professor? São poucos profissionais que conseguem, de fato, bater de frente com isso e trazer um diálogo, né? Trazer uma abordagem mais amplificada no ser e na sua perspectiva a partir daquilo que vem sendo manifestado através dos sintomas ou do comportamento, né?
Pois é. Até porque, muitas vezes, o sujeito nunca conseguiu ser reconhecido de forma alguma. E quando ele ganha esse título, por pior que ele seja, ele começa a ser caracterizado através desse título, desse rótulo que foi dado a ele, né? E aí é muito complicado arrancar isso dele para que ele volte a ser um nada e não reconhecido de maneira alguma. E aí, quando se administra um medicamento concreto, um remédio, né, remédio, entre aspas, porque remédio cura, o medicamento psiquiátrico não tem essa função. Né? Sim. Então, quando se administra isso, e isso realmente aplaca aquele desconforto que a pessoa está sentindo, aí a possibilidade de elaboração disso dentro de uma perspectiva psicoterapêutica cai por água. Sim, porque o que se vê são pessoas chegando com diagnóstico, mas aí você vai se aprofundando dentro do contexto da pessoa, você vê diversas distorções, né? E uma percepção de mundo e uma crença muito forte. Olha, é um tema bem forte mesmo, um tema muito legal. E, professor, não dá para falar de psicanálise e não citar o inconsciente e o consciente, né? Como é que funciona Sim. isso na perspectiva de vocês, né? Como é que a psicanálise trata isso de fato? Porque eu acho que vamos dizer, o seu senso comum tem uma vaga noção, né? Até eu mesmo, como trabalhando como profissional, tenho uma vaga noção do que seria o inconsciente ou consciente dentro da perspectiva da psicanálise. O senhor poderia falar um pouquinho para a gente sobre isso? Claro, o inconsciente, na realidade, é a instância que fundamenta o pensamento psicanalítico, né? Que Uhum, traz, talvez seja o pilar mestre de toda a proposta da formulação psicanalítica, é a descoberta do inconsciente por Freud. uhum, Né? Assim, admitir o inconsciente é uma tarefa extremamente difícil, extremamente pesada, né? Porque uhum, quando a gente está falando de inconsciente, quando a gente está falando de material inconsciente, a gente não está falando simplesmente de uma mera instância da mente, mas a gente está falando aqui da maior parte da mente, a gente está falando aqui da maior parte da personalidade do sujeito, ou seja, a maior parte do eu, o eu desconhece. Então, a uhum, gente está falando aqui de tratar psicanaliticamente, tendo como fundamento a capacidade de tolerar a sua própria ignorância. Então, nós somos ignorantes de nós mesmos. Nós temos consciência de uma pequena parte de nós e do mundo. Então, perfeito. esse é o grande desafio do psicanalista, ser Uhum, consciente da sua própria ignorância e estar aberto, não é, para viver a experiência e aprender com ela. perfeito. Agora, por mais que a gente esteja falando aqui de uma instância chamada consciente, ainda assim, essa instância é extremamente relativa. Porque o Uhum, que eu realmente sou consciente? Do que eu realmente sou consciente? Essa é a grande questão. uhum, Do que eu posso afirmar categoricamente que eu sou consciente? uhum, Nada. Como é que eu posso afirmar que eu sou consciente de alguma coisa? Qual é a cota de consciência que eu tenho dessa coisa? Muito pequena. sim. Então você percebe como é complexo você atuar, ou mais bem colocado, praticar uma psicanálise se você não tiver humilde o suficiente para tolerar a sua própria ignorância frente à experiência da vida. Sim. É uma live com o professor Renato. Eu estava aguardando por isso. O professor Renato tem um posicionamento fantástico, cara. Isso é maravilhoso. Ai, que já estão dizendo assim, muito louco tudo isso. Fantástico, né? Mas realmente, professor Renato, faz total sentido. Deixa eu só olhar aqui, que eu anotei algumas perguntas. Sim. Então, eu queria trazer para o senhor o seguinte. Acho que tá dando eco, não tá? Tá, agora foi. Não, para mim não. É? Tá? Tá legal. Como é que o senhor poderia falar sobre o processo de autorresponsabilidade? É um termo que vem, né, sendo discutido e muito propagado. A internet utiliza isso, né? Muitas pessoas falam, seja autorresponsável, domine sua vida, não sei o quê, controle. Como é que a psicanálise encara esse processo? Como é que funciona isso de fato? Fundamental, né? Assim, se existe alguma coisa que pode ser chamado de consciência,
é a capacidade de se responsabilizar por si mesmo, né? E Uhum. assim, por mais que a gente vem falando aí, não é? Nós temos praticado muito pouco isso, não é? Na realidade, nós Sim. estamos o Uhum. tempo todo aí buscando alguém que se responsabilize por a gente, pela gente, né? Então, Uhum. eu preciso do governo que se responsabilize por mim, eu preciso do meu patrão que se responsabilize por mim, eu preciso dos meus pais que se responsabilizem por mim, muitas vezes meus filhos se responsabilizem por mim, não é? E a prática disso tem sido muito pequena, muito pouco cogitada, né? Muito mais falada, muito mais escrita nas redes sociais e muito pouco praticada, né? E aí, assim, essa é a questão de ser capaz, não é, de viver a sua experiência sem se apegar em paradigmas ou pressupostos que foram te colocados, não é? E ter a coragem, não é, de se colocar nessa experiência como alguém que se responsabiliza pelo menos por si mesmo. Eu não sei se é bem por aí a tua Sim, pergunta, né? sim. Se a Uhum. gente está falando da mesma coisa, se você quiser refinar um pouco mais aí sobre o que você está dizendo, mas para mim é mais ou menos isso. Não, perfeito, é bem isso mesmo. E de que forma você acha que o sujeito, né, ou a pessoa, ela pode se desenvolver nesse processo? Porque a gente sabe que culturalmente a transferência sempre foi um caminho mais, né, reforçado, né? As pessoas sempre transferiram responsabilidades, etc. e tal. Tem o sentido É, da dor, do peso emocional, daquilo que eu estou vivendo. A gente não está discutindo isso, já deixando claro, né? Porque as pessoas normalmente se sensibilizam. Mas como desenvolver esse processo de autorresponsabilidade? Responsabilidade? Como, de fato, entrar nessa seara e dizer assim, pô, peraí, o que eu preciso fazer? Qual é o meu desenvolvimento? Como que a psicanálise pode contribuir nesse processo? então, você está perguntando isso para um psicoterapeuta, você está perguntando isso para um psicanalista. Então, esse psicanalista vai te dizer que a própria psicanálise é um instrumento por excelência de Perfeito. desenvolvimento dessa capacidade, né? Uhum. Né? Assim, eu não Uhum. posso perder a oportunidade de Sim. lembrar que o protótipo da autorresponsabilização não Uhum. tem outro lugar que não seja o berço. Quando eu, enquanto bebê, tive alguém que se responsabilizou por mim, mas se responsabilizou de verdade, se dedicou por Uhum. esse bebê não só se desenvolve porque está sendo resguardado nos cuidados desse sujeito que está se responsabilizando por ele, mas também aprende a se responsabilizar por si mesmo. Então, se a gente está falando de uma sociedade que coloca crianças numa instituição de cuidado com pouquíssimos meses de idade, aí começa a ficar muito difícil. Entendi. Isso que o senhor está trazendo seria mais ou menos assim, desde a infância, da preparação, a importância dos pais nesse desenvolvimento, na questão de jogar ali para a sociedade o cuidado que viria dentro de casa, pegando o gancho, como é que funciona isso? Esse debate sobre a responsabilidade dos pais, do pai e da mãe na formação, né? Vamos aproveitar esse gancho para o senhor trazer qual é de fato a responsabilidade disso de forma cognitiva e quais são os impactos no futuro, porque a gente tem uma geração baseada em tecnologia, né? O filho acorda, ou ele está na escola, ou ele está no iPad, ou ele está no celular, ou seja, a coisa está meio que distante daquela coisa pai, mãe, filho, né? Essa coisa fraternal, maternal, etc. e tal. Como é que a psicanálise encara isso? O impacto disso é o que a gente está vendo por aí, não é? Toda, sem exceção, toda a dificuldade da sociedade em ter uma boa harmonização, de ter uma possibilidade de um convívio minimamente saudável, vem dessa Uhum. impossibilidade de contar no seio do lar com uma responsabilização dos pais, né? Uma mãe dedicada, né? E um pai presente. Né? Isso Sim. é raríssimo, cada dia mais raríssimo, e a gente vai remontando isso como um ciclo vicioso, né? Onde crianças nascem num lar onde elas não têm o menor espaço, e eu estou falando espaço emocional, não estou falando espaço físico, não é? Uhum. Não tem o menor espaço emocional afetivo dos pais e vão crescer adultos que vão repetir esse mesmo funcionamento com seus filhos.
né? Uhum. E aí, nós, dentro da perspectiva psicoterapêutica da psicanálise, vamos tentar oferecer, de alguma forma, uma possibilidade reparadora desses danos que foram causados nessa privação de cuidado que aconteceu na infância. E lembrando que nenhuma instituição, nenhuma escola pode trazer aquilo que faltou no cuidado dedicado da mãe e na presença efetiva do pai. Nenhum. Não existe a instituição que possa trazer isso. Por mais que a gente tenda, né, a dizer que a solução está na educação. Não, a educação não pode fazer nada por uma sociedade que não teve, no seio do lar, uma estruturação saudável no lar. Sim, porque daí Pelo também... contrário, um sujeito que possa ali desenvolver uma educação, uma intelectualidade, possa ler livros e se tornar um sujeito muito inteligente e não teve a possibilidade de cuidado na infância, que vai trazer para ele o que eu vou chamar de maturidade emocional, vai pegar toda essa sabedoria, esse conhecimento e vai voltar tanto contra si mesmo quanto contra a sociedade. Isso é um tema muito forte, né? Porque numa sociedade de consumo, onde o papai e a mamãe também agora saem para trabalhar porque a gente precisa atingir a vida plena, isso vai ser um vazio muito grande. E a gente já percebe aí, estatisticamente, que vem tendo um aumento muito grande, né? O senhor não gosta de usar os termos, mas, enfim, a quantidade de diagnóstico, né, de depressão em jovens, adolescentes ou até mesmo suicídio aumentou assim, consideravelmente de 10 a 27 anos. Né? O senhor acha que isso já pode ser um reflexo aí dessa geração que é considerada uma geração altamente tecnológica, distante já dos pais? Você acha que isso já está influenciando? Não tenho a menor dúvida disso. E aí, assim, ó, o diagnóstico é mais uma consequência disso, né? O Uhum. diagnóstico é um carimbo que se dá para o sujeito que não pode ser cuidado adequadamente. Então, se você não pode ser cuidado adequadamente, eu vou te cadastrar com um nome pré-estabelecido e nós vamos administrar um medicamento em você para que você possa ser controlado, não é? Já que nós não podemos cuidar de você de maneira humana. Entendi. Faz todo sentido. Disseram que a imagem Uma está travada. extensão, uma extensão daquilo que aconteceu lá no berço. Faz total sentido. É bem forte, né? São temas bem delicados. Disseram que a imagem está travada. Se alguém puder responder aí, para ver se voltou ao normal, eu agradeço. Muito bom, professor. Professor, tem alguns textos do senhor que eu peguei na internet, que eu gosto muito, né? Alguns posts que o senhor faz, que são temas bem fortes, e eu utilizo muito como insight, né? Então, eu postei recentemente um texto do senhor, e aí eu venho e faço um texto longo para as pessoas poderem divulgar, conversar e debater, né? Então, eu queria ler esses trechinhos para que a gente pudesse debater aqui com eles, pode ser? Eu estou tirando o Claro, rosto por aqui da favor. tela porque o computador está meio distante aqui. Então, vamos lá. Tão perdido na busca por obter banalidades que não é capaz de contemplar a simplicidade. O que o senhor quis dizer com esse post? Boa tarde, pessoal que está Assim, ó, chegando aí. a simplicidade o que eu chamo de simplicidade? A vida, Uhum, né? A vida que a gente pode desfrutar, não é? Já não é mais interessante para o sujeito, né? uhum, Ele precisa estar dentro da perspectiva do ter, né? Da complexidade da vida material que ele pode obter, não é? uhum. E perdido no meio do luxo, das satisfações sensoriais, né? Dos prazeres, ele não é capaz de tolerar uma vida simples, né, e contemplar a possibilidade de viver uma configuração básica da vida, né? Entendi. E como não se deixar, como não se levar por essa onda, né? Por esse momento da vida onde o ter se tornou tão importante quanto o ser, né? Como que a pessoa pode se desenvolver nesse sentido, doutor Renato, professor Renato? Então, Como que ela pode... não sei,
clarear Não sei nisso. se tem uma receita, Leonardo, eu não sei se tem uma receita, não sei se existe, eu não sei se eu conseguiria dizer aqui para você de pronto o que ela deve fazer para isso, né? Vou ter que voltar, né? Na minha colocação, você está falando com um psicanalista, então eu vou dizer para você que se dedicar a um processo de psicoterapia pode Sim. ajudar bastante nesse desenvolvimento, não Uhum. é? Mas para que ele possa se dedicar a esse processo, Leonardo, é muito importante essa questão. Para que ele possa se dedicar a esse processo, é importante que ele tenha sentido realmente o prejuízo disso, né? Que ele tenha sentido realmente o dano que isso pode trazer na sua vida, né? Porque muitas vezes ele está satisfeito com isso e isso tem ali para ele bastado, não é? E aí a psicoterapia, a psicanálise não pode fazer pouco ou quase nada para ele. Se eu não me engano, tem uma frase do Freud que ele fala que enquanto o medo de viver não for maior do que o medo da mudança, uma coisa assim, a dor de estar vivendo não for maior que o medo da mudança, a pessoa ela não muda, né? Ou ela só muda a partir desse momento, quando a dor é realmente muito forte e tal. Como é que é isso? Você falou aí Isso deve ser. do prazer de estar numa situação, da pessoa estar vivendo aquela dor, mas mesmo assim parece que ela está tendo esse ganho, parece que está sendo positivo. Como é que é isso aí para a gente elucidar? Porque é um tema interessante. Leonardo, olha só. Esse é o grande problema de se tratar um sujeito Eu vou só pegar um papel que eu estou ouvindo, tá? um sujeito que dependente químico, por exemplo, ou dependente de álcool, de alguma substância. Esse é o grande problema. Sim, Porque muitas vezes ele é viciado não no efeito prazeroso da droga, mas ele é viciado na ressaca. Ele é viciado na posição de fracassado que ele vai se colocar depois do uso daquilo. Então, este é o paciente, talvez o paciente mais difícil de ser tratado, porque ele acredita merecer estar naquele papel de fracassado, por vários motivos. Por uma culpa que ele possa carregar, uma suposta culpa que ele possa carregar, pelo benefício de sim. estar sendo fracassado, né? Justamente por ser incapaz de responsabilizar por si mesmo, e aí se ele for fracassado, ele vai ter todo um arsenal de recursos ali para cuidar dele, não é? A gente está num país que se você trabalha, você tem prejuízo. Eita, Se, acho se, que travou a né? A conexão. Opa, aí voltou. está num país onde, se você trabalha, você tem um grande prejuízo, se você está desempregado ou desocupado, você tem inúmeras coisas que te ajudam, né? Então, é muito difícil tratar esse sujeito que é viciado no fracasso, né? Viciado no fracasso. Essa frase é forte. Essa live vai dar vários trechinhos para a gente colocar na internet, né? Já vou pedindo autorização Por favor, porque fica à eu vou vontade. jogar muita coisa na internet. Vai gerar polêmica. Bom, deixa eu ler outra aqui. Tentar controlar é uma forma de desrespeitar. Como é que funciona isso? Controle é desrespeito. Certo. Controlar qualquer... A gente controla coisas, Uhum. não pessoas. Quando você controla o seu carro. Se você não controlar seu carro, você vai bater, né? Mas você não pode controlar tua esposa, tua namorada, tua noiva. Se você estiver tentando controlar sua esposa, você está desrespeitando ela. Você Uhum. está autenticando a sua incapacidade de confiar nela. E da Uhum. mesma forma em relação a si mesmo. Se você estiver propondo um autocontrole, é porque você não confia em si mesmo, porque você não tem um bom relacionamento consigo mesmo. Se você for um bom companheiro para com você mesmo, se você tiver uma concórdia interna, se você tiver um diálogo interno de concordância, se você estiver integrado consigo mesmo, você não precisa se controlar. Você é responsável pelas coisas que você faz, até dos seus supostos descontroles. Uhum. Então, Posso- quando você tenta controlar alguém, você está respeitando essa pessoa. Isso vale, em primeiro momento, para si mesmo. Entendi. Outras bases teóricas tratam essa questão de uma forma diferenciada, né? A psicanálise, o que significaria concórdia? Na verdade, é estar de acordo com aquilo que você é internamente? É isso que o senhor está trazendo? Uma boa pergunta tua, Leonardo. Olha só. Com
Junto, cordes é coração. Junto de coração. Quando você estiver amando a si mesmo, você está em concórdia consigo mesmo. Quando você estiver amando o outro, você está em concórdia com ele. Concordar não quer dizer quem está com a razão ou quem não está com a razão. Concordar é estar junto de coração. E se você não estiver junto de coração, não importa quem está com a razão, o conflito vai continuar acontecendo. Né? Agora, se você estiver junto de coração, pouco importa quem está com a razão. Tá, vou dar uma pimentada aqui nesse debate. Como é que seria essa questão da razão, né? O conflito? De uma perspectiva natural, o conflito ele não faz parte de um crescimento e de uma estrutura de um casal, por exemplo? Ou da nossa própria sociedade? O conflito ele não é uma perspectiva existente? Ou a gente tem o equilíbrio 100%? Como é que funciona isso? Não, assim, ó, a expansão acontece num ambiente de paz e de concórdia. Ninguém cresce no conflito. O conflito vai te trazer a necessidade de se defender. Enquanto você estiver se defendendo, você não está conseguindo crescer. Você cresce quando você está em paz. Você expande quando você está em paz. O nosso diálogo aqui está sendo expansivo porque nós estamos num ambiente de concórdia. Porque se você estivesse discordando de mim o tempo todo, eu já tinha desligado aqui. Sim, com certeza, porque não faria sentido nenhum, né? Aí a gente estaria discutindo razão, né? Então, essa ideia de que se cresce no conflito é um engodo, é uma mentira. Ninguém cresce no conflito. No conflito, você fica ocupado o tempo todo em tentar se defender. E enquanto ocupado para se defender, você não pode investir energia no crescimento saudável, espontâneo e natural. Entendi. Muito bacana, professor. Esse é um ponto fantástico, né? Não foi disseminado. A nossa sociedade, acredito, que é uma percepção bem assim, pouco utilizada, né? Essa parte do conflito. Assim como a crítica construtiva, né, Leonardo? Sim. A gente tem essa ideia de crítica construtiva, né? Sim. O que também Crítica construtiva, aqui, ó. Aqui, ó. Essa foi boa. Muito bom, excelente. Bom, o pessoal não mandou pergunta ainda, mas a galera tá curtindo aqui, só os coraçãozinhos. Mandem pergunta para o professor Renato, que vocês estão vendo que ele é fantástico. É inútil oferecer... Aí tem outro aqui que eu achei interessante. É inútil oferecer o que há de bom para quem acredita merecer migalhas. Isso é forte, bicho. E aí? Pois é. Pois é, assim, ó, num relacionamento mal sucedido com os pais, por exemplo, onde os pais não tiveram presentes. O filho, então, nutriu um ódio em relação a esse pai que não estava presente e essa mãe que não dedicou a ele. Sim. Esse ódio vai ter, com certeza, né, fatalmente aí, um rebote de culpa, porque eu sentindo o ódio do meu pai e da minha mãe, eu vou me sentir culpado. Me sentindo culpado, eu me sinto impelido a me autopunir para amenizar essa culpa. Eu me autopunindo, vou me contentar com migalhas. E eu vou querer migalhas. Se você me der coisa boa, eu não vou me sentir merecedor, porque, na verdade, eu estou vivendo na autopunição, e aí ter a coisa boa não me faz sentido. Perfeito. Muito bem. São conceitos fortes, né? Dava para fazer umas 5 lives aqui de debate intenso. Muito legal. Professor, agradeço pela sua presença mais uma vez. Eu que agradeço. Vamos lá, tem uma frase aqui, tem um texto que o senhor postou que eu achei muito interessante também. Quando o sujeito carrega certo sentimento de culpa, pode buscar autopunição. São definições interessantes que depois a gente vai explorando para ficar mais elucidado. Assim, por maior que possa ser a dor causada pela moléstia, a sensação de autopunição deve amenizar o sentimento de remorso. Deste modo, não será conveniente para sua configuração livrá-lo da causa do que causa a dor. Desculpa. Então, não será conveniente para sua configuração livrá-lo do que causa a dor. Tá longe e eu estou enxergando mal. Acabei de descobrir isso. E aí? O que o senhor tem a dizer nessa frase? Nós estamos falando do mesmo tema, né, Leonardo? Nós estamos falando do mesmo tema, né? Opa, desculpe aqui. A gente está falando da mesma coisa, né? Assim, autopunição faz com que o sujeito se sinta confortável ali com uma patologia, com um fracasso financeiro ou qualquer coisa nesse sentido. Então, o sucesso, né? O maior desafio do sucesso é o sujeito se sentir merecedor daquilo.
né? Se reconhecer uma pessoa merecedora do sucesso, né? Este é o maior desafio. Ser uma pessoa bem-sucedida acaba sendo pequeno perto do manter o sucesso por se sentir merecedor de tal estado. Uhum. Entendi. Esse sentimento de culpa, essa autopunição, como é que pode ser definido isso? Como é que a pessoa pode enxergar que ela está dentro desse processo? Somente dentro de um processo terapêutico? Você acha que há uma possibilidade dela fazer algum tipo de questionamento para poder enxergar esse tipo de coisa? Não? Leonardo, é muito importante a gente, assim, ó, as redes sociais trouxeram uma ampliação muito grande desse modelo de autoajuda, de dizer para o outro o que ele tem que fazer ou deixar de fazer para conseguir qualquer coisa, né? E isso é uma Uhum. falácia, né? Isso é uma grande mentira. A gente só Sim. consegue a transformação, na realidade a gente só consegue desobstrução do caminho para que a transformação possa acontecer através de um vínculo saudável. Né? Uhum. Através de um vínculo saudável bem-sucedido. E Sim. aí que a psicanálise, da psicoterapia entra. Né? Uhum. Nós, enquanto psicoterapeutas, temos a função soberana de proporcionar aos nossos pacientes, aos nossos analisandos, né, a possibilidade da formação de um vínculo saudável para que ele possa começar a reconhecer a necessidade de desobstruir o caminho dele, não é? Para que as transformações possam acontecer. Não Uhum. é isso? Então, assim, é muito pouco provável que na leitura de um livro ou até assistindo essa live aqui, o sujeito possa promover a desobstrução do caminho da vida dele para que, né, isso vai acontecer efetivamente a partir da possibilidade da ligação afetiva bem-sucedida. Entendi. Provavelmente mudar não, mas, por exemplo, pode haver alguma coisa que possa estimular, por exemplo, a procura, né, da psicoterapia. Às vezes a Sim. pessoa está ali Despertar. despertar essa consciência, né? É possível fazer Sim. isso? De que forma a pessoa, né, ela pode se entender que é necessário buscar ajuda de um profissional, de uma psicoterapia, para poder realizar esse Sim. desenvolvimento, né? Sim. É possível, e a esperança nossa de estarmos aqui conversando é essa, né? Sim, De sim. que a gente possa despertar isso nas pessoas. Mas essas pessoas, isso vai ser despertado nas pessoas, e a partir de então as pessoas precisam procurar, né, a possibilidade de desenvolver isso junto com o outro. Né? Não há possibilidade de crescimento sozinho, não acredito nisso. O sujeito crescer sozinho, não acredito nisso. Entendi. Sempre tem que ter esse apoio, esse acolhimento e essa ajuda, né? Da perspectiva do senhor. Sim. Muito bem. Covid-19. E aí, professor? O que o senhor tem a dizer sobre esse momento que a gente está vivendo? Importantíssimo. Eu gosto muito das formulações religiosas também, do modelo místico religioso, né? E Uhum. pesquiso bastante as religiões aí, não sou um religioso praticante de nenhuma das facções religiosas aí, né? Sim. Mas eu sou um grande pesquisador das religiosidades aí, e uma delas que eu gosto bastante é a cultura védica, né, a indiana, e, sobretudo a devoção a Krishna, né, o que popularmente a gente chama de Hare Krishna, né, aqueles Sim. carequinhas que estão ali vendendo incenso na rua, normalmente agora não pode mais por causa da Covid, né? Sim. E tem um livro bacana, né, chamado Ensinamentos da Rainha Kunti, que é do Prabhupada, né? Um cara que trouxe a consciência de Krishna para o Ocidente. E ali tem um capítulo bacana que ele coloca, e eu me assustei quando eu estava lendo esse livro, que eu vi o título desse capítulo que chamava assim, que venha a miséria, né? Que venha a miséria, a tradução à miséria, né? Puxa vida, né? Mas o cara está chamando a coisa ruim, né? Ele está chamando a miséria, né? Mas ali fica muito claro, né? Dentro da linguagem religiosa, ele diz assim, que dentro da pior situação é que ele se encontra mais perto de Krishna, mais perto Uhum. de Deus, né? Então, trazendo isso para o âmbito filosófico-científico, que é o que a gente está tratando aqui, né? É no pior momento que você começa a perceber a real necessidade, ao que é realmente fundamental.
né? E essa situação de pandemia aí, da Covid-19, fica muito claro isso. Quanto mais ocupado com o fundamental você tiver, menor prejuízo você vai ter. Quanto mais dedicado às futilidades e aquilo que é supérfluo, mais dano você vai ter. Fortíssimo, né? Realmente, realmente. Essa foi interessante demais. Pois é, professor, é um debate muito difícil de ter, né? É difícil falar esse tipo de coisa numa sociedade que está hoje também muito sensível com tudo que vem ocorrendo. Mas é um tema extremamente importante, né? O senhor trouxe com uma forma muito clara, assim, muito objetiva. E parabéns por essa colocação, né? A Camille Roberto até disse aqui, posso aplaudir bilhões de vezes? Pode aplaudir bilhões de vezes, Camila, que realmente ele mereceu. A Camila é querida, a Camila é uma querida. Ah, é? Que legal. É fantástico. Roberto também, né? Um casal, né? Um casal muito querido. Que demais. Parabéns. Bom, professor, nossa live já está quase acabando aqui, passou uma hora voando e eu gostaria que o senhor Vamos deixasse... fazer outras aí, Leonardo. Ah, com certeza, né? Mostra, foi fantástico. Deixa um recadinho para o pessoal, gostaria que o senhor falasse um pouquinho, deixasse um recado final, alguma mensagem que o senhor queira passar, uma coisa que você queira dizer para eles que estão aqui assistindo a gente. Pois é, Leonardo, assim, o recado é que a gente possa ser sincero com a gente mesmo, né? Que a gente possa ser sincero primeiro com a gente mesmo, né? Que a gente possa buscar a possibilidade de se autorresponsabilizar, né? Menos buscar culpados, não é? Menos culpabilizar ou a si mesmo ou ao outro, né? E mais tentar se responsabilizar sendo sincero consigo mesmo, né? O recado Sim. é esse, né? Não tem outro. Fantástico, muito bom. É isso aí, pessoal. E, professor, para te encontrar nas redes sociais, fala um pouco do seu trabalho, o senhor também atende online. Fala um pouquinho para o pessoal aí, para quem estiver interessado. Conta as suas redes sociais para Se nós você aí. colocar no Google, professor Renato Dias Martino, você vai ter todos os meus canais aí no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Twitter, né, em todas as mídias aí principais eu estou presente e a gente pode se comunicar. Quanto ao atendimento, Leonardo, assim, vou ser bem sincero com você. Eu cheguei no meu limite de 8 atendimentos por dia, né? Sim. Uhum. Não posso fazer mais que isso, porque tenho a minha família, preciso dedicar a minha família, tenho Sim. a mim mesmo que eu preciso cuidar, né? Uhum. E eu já estou no limite de 8 atendimentos por Deixa eu só dia secar. já há algum tempo, né? Sim. Uhum. Com pessoas aguardando aí a Eu possibilidade tô suando aqui. de a gente conseguir fazer uma dupla aí, né? Mas de qualquer forma, entre em contato, atendo online sim, né? Hoje quem não atende online está ferrado, né? Né? Não conseguiu desenvolver esse mecanismo do online. Aí não tem como, né? Mas é isso, professor, obrigado pela sua presença, agradeço muito por o senhor ter vindo aqui passar esse momento com a gente. Foi muito Eu que produtivo, foi agradeço. grandiosa e espero que a gente possa fazer uma próxima. Com certeza, só me convidar que a gente está presente. Eu agradeço muito você, Leonardo, né? Uma pessoa muito querida, né? E obrigado agradeço pelo espaço aí da gente poder trazer tanta coisa enriquecedora. Certo. Obrigado, professor, e obrigado a todos que participaram. Um grande abraço para vocês. Valeu! Tchau, tchau. Tchau.